Alzira Soriano, uma mulher que entrou para a história, que marcou um fato histórico na história local da cidade de Lages, Rio Grande do Norte. Luísa Alzira Teixeira Soriano de Vasconcelos nasceu no dia 29 de abril do ano de 1897, na cidade de Jardim de Angicos, situado no estado do Rio Grande do Norte. Nessa época, era um pequeno distrito da cidade de Lages. Seu nascimento foi muito festejado. A primogênita do coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos e de Dona Margarida Teixeira de Vasconcelos, Alzira foi a primeira a sobreviver aos primeiros meses de vida. Antes dela nasceram outras duas mulheres e um homem, que não sobreviveram às doenças na infância. Miguel e Margarida tiveram 22 filhos. Apenas 7 mulheres e um homem se criaram. Todos os outros filhos do casal morreram antes de completar 2 anos. Alzira cresceu junto com suas irmãs e um irmão em Jardim de Angicos, sede do município na época. O seu pai, o coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos, detinha o poder político da região, que incluía os municípios de Lages e Pedra Preta. Era também o maior comerciante da cidade, que se beneficiava da constante passagem de viajantes. O coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos e a representação da estrutura política da Primeira República, onde a base política do coronel encontrava-se em seu município, e também o seu poder estendia aos municípios vizinhos, formando bases de controle político e com as oligarquias estaduais. Nessas passagens de viajantes e comerciantes, o coronel firmava acordos e alianças comerciais e políticas. Numa dessas passagens de viajantes e comerciantes, estabeleceu relações mais estreitas entre a família Teixeira de Vasconcelos e uma importante família de Pernambuco, a família Soriano de Souza. O jovem Tomás Soriano de Souza Filho foi nomeado promotor da comarca de Jardim de Angicos. O jovem formado em Direito havia sido líder estudantil na Faculdade de Direito de Recife. Foi nomeado promotor em Alcântara, no Maranhão, longe de suas famílias e amigos, por ter feito oposição a Emílio Dantas Barreto, que na época era governador do estado do Pernambuco. Enquanto estivesse no poder, ele não poderia votar ao seu referido estado. Essa situação descontentava o seu pai, Dr. Tomás Soriano de Souza. Um dia, conversando com um amigo parente, Antônio de Melo de Souza, também aparentado do governador do estado do Rio Grande do Norte, Ferreira Chaves, Dr. Thomas contou seu problema, usando os seus contatos com seu parente. Antônio de Melo de Souza, com o governador do Rio Grande do Norte, conseguiu a sua transferência do seu filho para uma região mais próxima. No ano de 1913, Thomas Soriano de Souza Filho encontrou-se com o governador Ferreira Chaves, onde este, segundo Souza, lhe disse: "Você vai servir em Jardim de Angicos, onde o chefe político é o coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos, muito meu amigo, por sinal de ter umas moças mais bonitas." Então, esta indicação demonstra como eram os casamentos. Geralmente casavam-se entre os membros de elites. Famílias mais abastadas queriam casamento entre pessoas da mesma condição econômica, uma coisa muito comum na época. Durante a sua permanência como promotor na comarca de Jardim de Angicos, o jovem Soriano Filho hospedou-se em uma república, uma pensão que fornecia e dormia rapazes solteiros, mas fazia refeições, inclusive o café da manhã, na casa do coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos. Na sua convivência diária e conversa fluente e inteligência, ele conhece a jovem Alzira Soriano. No dia 29 de abril de 1914, Alzira casou-se com Tomás Soriano de Souza Filho e foram morar na cidade de Ceará-Mirim. Desde então, ela adotou o sobrenome Soriano, passando a se chamar Alzira Soriano.
O marido, por influência do seu sogro, foi nomeado promotor. Alzira teve uma vida que não destoava dos padrões na época e as mulheres de sua condição. Isto foi a imagem de mãe, esposa, dona de casa, como principal e mais importante função da mulher, que correspondia àquilo que era protegido pela igreja, ensinado por médicos e juristas. Alzira Soriano e Tomás Soriano tiveram 4 filhas. A primeira filha, mais velha, Sônia, nasceu no dia 25 de setembro de 1915. A segunda filha, Ismênia, nasceu no dia 4 de outubro de 1917. A terceira filha, Maria do Céu, nasceu em 1918, mas morreu de sarampo antes de completar um mês de vida. Neste mesmo ano, Alzira engravidou pela 4ª vez. Nascia em 25 de março de 1919 a sua filha mais nova, Ivonilde. Infelizmente, a sua filha Ivonilde não chegou a conhecer o pai, que faleceu no dia 9 de janeiro de 1919, vítima da gripe espanhola, uma pandemia que estava afetando o Brasil e o mundo nessa época. Sendo assim, Alzira volta novamente a Jardim de Angicos para ter a sua filha. Alzira, muito abalada, permaneceu na fazenda por uns 4 meses, tempo suficiente para a filha caçula nascer e passar o seu resguardo, após o qual o sogro veio buscá-la para morar com a sua família no Recife. Muito apegado ao filho, Dr. Tomás Soriano de Souza, já bastante idoso por aquela época, pensava em resistir à morte do filho, tendo ao lado noras e netas. Não sobreviveu, porém, mais que 11 meses após a morte do seu filho, Soriano Filho. Tendo ficado viúva muito jovem, aos 22 anos de idade, e com menos de 5 anos de casada, Alzira retorna novamente à casa dos pais, talvez por ter dificuldade de criar as filhas sozinhas e para ficar perto dos seus pais, já que era a filha mais velha, mas também porque foi educada a ter uma figura masculina sempre por perto. Quando voltou a Jardim de Angicos, já este não era mais a sede do município, que perdeu a emancipação para a cidade de Lages. Desde então, Alzira Soriano permaneceu na fazenda do seu pai, ajudando na administração. Dava conta de tudo: casa, filhos, administração de trabalhos, lavoura, pasto, costura. Abdicou do trabalho secundário, tradicionalmente destinado às mulheres de sua geração, para desempenhar o seu papel principal em uma família onde as mulheres prevaleciam pelo menos em número. A Fazenda Primavera era parada obrigatória de viajantes e também das decisões políticas, que possibilitou que Alzira acompanhasse as discussões políticas de sua cidade. Em setembro de 1928, aconteceriam as primeiras eleições municipais, onde as mulheres poderiam votar e também ser candidatas no estado do Rio Grande do Norte. Berta Lourdes queria garantir que as mulheres, além de votar, também fossem candidatas. Em 1928, Berta Lourdes, feminista, veio ao Rio Grande do Norte discutir com Juvenal Lamartine a questão da inclusão de uma mulher na disputa de um cargo efetivo. Assim, Juvenal Lamartine marcou um almoço na Fazenda Primavera junto com Berta Lourdes. Neste encontro entre o governador Lamartine e a feminista Berta Lourdes e o coronel Miguel Teixeira, foi feito o convite a Alzira Soriano para ser candidata a prefeita de Lages. Alzira Soriano sempre esteve à frente da campanha do seu pai, o coronel Miguel Teixeira, nas eleições a prefeito, que havia sido prefeito no ano de 1914 a 1917, que supostamente teria chamado a atenção então de Juvenal Lamartine e Berta. Alzira possuía o apoio do governador do estado e do seu pai, o coronel Miguel Teixeira de Vasconcelos. Com esse apoio, era bastante comum na Primeira República para se candidatar-se a um cargo político, tendo em vista as alianças e os compadrinhos coronelísticos. Mas ainda assim, Alzira se colocava na oposição audaciosa em sua época, pois foi além da tripé de ser mãe, esposa, dona de casa e ocupou a posição de prefeita.
A eleição de Alzira Soriano ocorreu graças a uma lei estadual que autorizava a participação das mulheres na política potiguar. No caso, pela Lei Estadual 660, de 25 de outubro de 1927, conforme o registro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, TRE Rio Grande do Norte. Desde então, Alzira Soriano foi a primeira mulher prefeita do Rio Grande do Norte. Ela tinha apenas 32 anos quando disputou as eleições em 2 de setembro de 1928. Vencendo com um total de 60% dos seus votos válidos, chegou a derrotar Sévolo Pires, vulgo Neto Galvão, pelo Partido Republicanos. Então, Alzira se tornou a primeira prefeita mulher da América Latina. Esse acontecimento repercutiu durante todo o país, que notificou no 2 de outubro de 1928, com grande entusiasmo, a eleição da primeira prefeita brasileira, explicitando a notícia de sua eleição com a manchete: a primeira prefeita brasileira. Na matéria, o jornal apresentou uma pequena biografia sobre ela e também foi feita uma entrevista com Alzira, pelo representante do jornal O País no Rio Grande do Norte. A repercussão da sua vitória nas eleições também repercutiu no jornal The New York Times, jornal americano que noticiou uma notícia inusitada, que uma mulher conseguiu ser a primeira prefeita da América Latina. Empossada em 1º de janeiro de 1929, Alzira afirmou em seu discurso de posse: assim, neste ambiente de liberdade e trabalho, de patriotismo e da tolerância, tornou-se a realidade do nosso sonho de igualdade política. A prova eloquente de reconstrução no político-social caracteriza pela minha eleição ao posto da prefeita deste município. Alzira Soriano compôs um gabinete formado apenas por homens. Como prefeita, foi responsável pela construção de estradas, mercados públicos e melhorias na iluminação pública da cidade. Também a construção de novas estradas, que aquela ligava a Cachoeira de Sapo a Jardim de Angicos, além de ter construído escolas e de ter plantado a iluminação pública a vapor. Infelizmente, durante a sua campanha política, Alzira Soriano sofreu ataques verbais durante os seus opositores que não se conformavam com a derrota na política, principalmente perdendo por uma mulher. O mandato de Alzira Soriano foi relativamente curto, pois apesar de ter sido convidado pelo governo federal para permanecer como interventora municipal após a Revolução de 30, ela decidiu renunciar ao cargo por não concordar com os desdobramentos da Revolução e do governo de Getúlio Vargas. Alzira Soriano voltaria ao cenário político após a redemocratização do país em 1945, elegendo-se vereador em Lages por 3 mandatos. Alzira Soriano é referência como pioneira quando se trata da participação política da mulher no Brasil e como exemplo diante do avanço dos ideais feministas e dos direitos das mulheres na política da sociedade. O seu legado e homenagens. Em 2018, Alzira recebeu como homenagem póstuma o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz na Câmara dos Deputados. A homenagem, segundo a Câmara, é concedido às mulheres que tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania e para a defesa dos direitos da mulher e das questões de gênero no Brasil. O município de Lages também dispõe de uma homenagem na Semana Alzira Soriano, para mulheres de reverência para a sociedade e para a cultura da cidade. O evento foi estabelecido em 2008, que inclui palestras em escolas. No ano de 2018, o Jardim de Angicos adotou como feriado municipal e a data de nascimento da sua referida pessoa. Lá também há um museu em sua homenagem e ela foi representada no brasão e bandeiras municipais. Na cidade de Lages também tem homenagem na sede da prefeitura, onde fica localizado o Palácio Alzira Soriano, nome do grupo de escoteiros Alzira Soriano
e o nome de uma avenida que fica situada após a sede da prefeitura da referida cidade. Alzira Soriano foi um grande exemplo na política, principalmente na história local da cidade de Lages, que ficou marcado com esse fato histórico.